Estamos aqui de novo agora com o terceiro vídeo de Atos dos Apóstolos. Você pelo YouTube, se inscreva, ative o sininho, libere as notificações. Muito obrigado você que está pelo Facebook. Também está saindo os podcasts com os áudios e pelo WhatsApp para quem recebe aí. Graças a Deus por todas essas plataformas, todas possíveis que possamos chegar pelas redes sociais para cada pessoa. A igreja tem vivido um momento paradoxal. Está distante, mas está cada vez mais perto. Como isso é bom. O Senhor tem nos acordado e hoje nós vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 21 ao 26. Só corrigindo um erro do vídeo passado. No vídeo eu digo que nós vamos estudar os versículos do 5 ao 20. É óbvio que se nós tínhamos estudado do 1 ao 14... nós não iríamos estudar do 5 ao 20, iríamos estudar do 15 ao 20. Eram apenas 5 versículos, que falavam sobre o protagonismo de Pedro e sobre as características e as dificuldades de Judas Iscariotes. Hoje nós vamos estudar o restante do capítulo, do verso 21 até o verso 26. Tem algumas curiosidades interessantes aqui que passa despercebido em apenas 5 versículos. Nós temos então, a partir do verso 21 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós temos dizendo o seguinte: assim, é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, aí o verso 22, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós ele foi elevado aos céus, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Algumas traduções dizem desde o dia que entrou e saiu, que Jesus entrou e saiu. Esta ideia de entrar e saiu não é porque eles agora não têm mais Jesus. A ideia é exatamente essa que está no verso 22, quando ele diz, desde o batismo de João, foi quando ele entrou para ser mestre deles, e depois do batismo de João, ele deixou de ser o seu mestre terreno na morte, na ressurreição e logo em seguida na assunção, quando o Senhor ascendeu aos céus. É isso que ele quer dizer quando entrou e saiu. Qual é a ideia aqui? Agora é necessário escolher alguém porque Judas se foi. E precisa ter 12 apóstolos, é o número das 12 tribos de Israel. Apocalipse vai falar novamente sobre isso, qual o propósito inclusive de ser esses 12. E é necessário que se substitua Judas, que tenha 12 apóstolos, como o Senhor Jesus assim escolheu. E agora vai ter essa substituição. Mas tem umas coisas aqui muito interessantes. Primeiro, é que a gente verifica que tinham varões escolhidos e que viviam com Jesus desde o tempo em que ele foi batizado. Ele não fazia parte do colégio apostólico, não fazia parte dos 12 apóstolos. Mas eram pessoas que viviam com ele, sendo seus discípulos, desde quando ele foi batizado até quando ele foi assunto aos céus. É muito interessante verificar isso. A gente sabia de toda uma multidão periférica, de toda uma multidão ali de 5.000 e de milhares que vinham ouvir e ver Jesus. Mas aqui claramente o texto diz que tinham pelo menos 2 que eles respondiam a este critério de ter conhecido desde o batismo de João até quando Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus. Esta curiosidade é muito boa, é muito gostoso ouvir isso, porque a gente percebe a construção do ministério de Jesus e as pessoas que viviam ali ao redor aprendendo muito. Desses 2, eles tinham José e tinha Matias. Interessante que José é chamado de Barsabás e também o significado do seu nome, que é justo. Yosef significa justo. De vez em quando a gente diz filho das últimas forças, porque em alguns contextos aparece assim, mas Yosef significa justos. Eu inclusive falei num vídeo Yoshef, na ideia semântica lá com Yeshua, né? É um shin, ele quando ele muda só um pontinho, muda de lugar, ele tem som de 2 S ou tem som de SH,
então pode ficar Yoshef ou Yosef. Nesse caso é Yosef porque o pontinho está no local onde traz os sons de dois S's. É uma letra no hebraico. Yosef então significa justo. E Barsabá significa o quê? Bar, essa pequena expressão no início da palavra, Bar o significado é filho. Lembra de Bar Jonas, ou seja, filho de Jonas? Bartimeu, filho de Timeu. Barsabás é filho de Sabás. Sabás, curiosamente, significa unir para um serviço. Então, o significado do nome de José trazia uma carga muito grande para que ele fosse de fato escolhido, alguém escolhido para substituir Judas. Olha só, José significa justo, Batsabá significa filho da união para um serviço, e era isso que eles estavam fazendo, buscando alguém para unir para este ministério, para unir para este serviço. Mas o interessante não é ele que é escolhido, o escolhido é Matias. E o que significa Matias? Matias é uma supressão do nome próprio Matatias. Matias significa filho de Já, ou filho, Já seria Iá, seria uma contração do tetragrama sagrado, seria filho de Adonai, seria filho do Senhor. Então ninguém melhor do que um filho do Senhor para substituir Judas Iscariotes e para receber esse legado maravilhoso de Jesus Cristo. O verso 24 diz assim: e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. Todas as vezes que a gente vai fazer algo importante, é muito importante que a gente também ajoelhe e ore, fale com o Senhor. É isso que eles fazem aqui. Eles buscam a orientação de Deus para a escolha. Você vai ver de vez em quando falar lançou sorte, porque a sorte recaiu sobre. Aliás, a ideia de caiu é cair de cima, né? Então é uma sorte que vem de cima, é uma sorte que vem de Deus. Mas eles oraram para que Deus conduzisse esta sorte, para que Deus conduzisse a orientação e a escolha para um desses dois nomes. Oraram, e a expressão tu que conheces o coração de todos, isso é uma palavra só, que é formada por duas palavras, cardia e gnosis, gnosis é conhecer, cardia é coração, aquele que conhece ou conhecedor dos corações. Dois textos me vêm à mente. Uma das passagens é a passagem de Saul, quando o Senhor muda o coração de Saul, exatamente porque sonda o coração de Saul e sabe que aquele que vai ser o primeiro rei de Israel precisa ter o seu coração mudado para ser um rei de uma nação tão importante, uma nação escolhida por Deus. Na época era muito pequeno Israel ainda, mas uma força e uma importância sem igual, que é uma nação escolhida por Deus para a revelação do Senhor em todo o mundo. E a outra passagem é o famoso Salmo 139, tantas canções com este salmo: Senhor, tu me sondas, me conheces, conhece o meu andar, o meu deitar, o meu levantar. Ainda a palavra não me chegou à boca, tu já conheces, Senhor. Então, esses dois textos me vêm à mente agora com esta ideia, com esta expressão aqui no verso 24, Senhor, que conheces o coração de todos, e de fato ele conhece o que se passa no nosso coração. Aí ele diz: mostra qual dos dois tens escolhido. A ideia de que eles oraram para que Deus escolhesse então o substituto de Judas Iscariotes. No verso 25 diz o seguinte: para assumir o lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu lugar. A primeira palavra aqui, ministério. Para assumir lugar neste ministério. É a mesma palavra utilizada para... a palavra é diaconia.
A palavra é serviço. Ele está dizendo para assumir lugar neste serviço. Aí ele usa duas palavras, diaconia e apostolé, que é diaconia, serviço, e apostolé, enviar. Aquele que será enviado para este serviço de testemunhar do Senhor. É a grande ideia aqui que ele está trazendo. É aquele que vai fazer parte desses que estão sendo enviados por todo mundo para proclamar o evangelho, para que o evangelho seja testemunhado. Vão doar as suas vidas neste testemunhar do evangelho da paz. Então, esses dois significados são interessantes porque eles se completam. Ministério, serviço, apostolado, que é o envio. Alguém tinha que assumir o lugar de Judas. Lugar de Judas que se desviou indo para o seu lugar. A palavra desviou aqui é a ideia de fez o caminho contrário. Não diz que Deus desviou Judas, não diz que Deus, para o qual Deus tinha preparado para Judas. Lembra que eu falei? Não gosto desta ideia fatalista do destino. Ele se desviou, ou seja, ele viu qual era o caminho e tomou um caminho contrário. Esta é a ideia de desvio aqui. Indo para o seu lugar, a consequência do seu pecado, a morte, indo para a sepultura. Uma vez que Judas não estava mais ali, não fazia mais parte do legado, da herança, da sorte ministerial, não fazia mais parte daquele, não era mais um dardo lançado para atingir um alvo. Os dados foram jogados e esta sorte Judas largou de mão e foi num caminho contrário desta sorte. Então agora este lugar precisa ser assumido por alguém. Aí o verso 26 vai dizer assim: então tiraram sorte, e a sorte recaiu sobre Matias. Deste modo, ele se ajuntou aos 11 apóstolos. Olha aí a sorte, já sabemos, existe a sorte. O texto diz, a sorte se lança no regaço, mas a decisão provém de Deus. Esta ideia é a ideia do texto. Eles oraram para que Deus conduzisse essa sorte, e a sorte caiu sobre aquele que o nome significa Filho do Senhor, filho de Adonai, filho de Jah. Aqueles que ouvem reggae, ouvem muito essa expressão em alguns reggaes cantados por aí. É esta ideia, o filho de Adonai, o filho do Senhor. Matias significa isso, um bom nome para colocar num filho, Matias. Mas ele diz, deste modo se juntou aos 11. Algumas traduções dizem pelo voto direto. Por que isso acontece? Isso acontece exatamente porque aqui é uma palavra só, é uma palavra enorme formada por três palavras distintas. A primeira é unir, a segunda é de acordo e a terceira é contar. Então seria contar unindo com concordância. A ideia do voto vem disso, desta palavra grega, que eles contaram ele entre os 11, mas porque eles concordaram em unir ele aos 11, exatamente porque acreditavam que o Senhor tinha escolhido e dado a ele este legado. A palavra também sorte pode ser traduzida como herança, como legado. Então o Senhor deu a ele este legado, por isso eles o uniu aos 11 apóstolos, concordando com isso, concordando em contá-lo entre os 12. Por isso, em algumas traduções, traz a ideia de pelo voto direto. Pela concordância dos 11 apóstolos que estavam ali, Matias, então, substituiu Judas. Neste tempo difícil, é bom pensar nesta ideia de testemunhar. Nós fomos sacudidos, a igreja brasileira, a igreja no mundo foi sacudida porque parecia que estava dormindo. Foi sacudida para testemunhar. Estamos tão distantes, mas tão juntos. Então, estamos tendo oportunidades de apresentar Jesus em plataformas como essas, nas redes sociais,
como isso tem sido importante. Testemunhar na Bíblia é ser mártir, é ter a vida dedicada para este serviço, é morrer para uma outra vida. E que a igreja possa compreender esta responsabilidade de testemunhar das coisas do Senhor e que possa aproveitar esses textos de Atos dos Apóstolos. Primeira Igreja Batista de Ilhéus, como foi importante escolher este texto. Tantos textos vieram à mente dos irmãos, tantos livros vieram à mente e de repente o livro de Atos dos Apóstolos ficou no coração da maioria. Devemos testemunhar do Senhor, principalmente se de fato o fim tem chegado e tem muitos sinais de que o fim se aproxima. E de qualquer sorte, o fim de cada pessoa se aproxima, porque cada pessoa vive no máximo 70, 80 anos se chegar à sua robustez, mas isso acontece já a partir dos 70, 80 com enfado e canseira. As pessoas não vivem para sempre, então precisamos viver para testemunhar, para que as pessoas abracem Jesus, façam uma aliança com Jesus, tenham uma vida transformada por Ele. Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença vendo este vídeo, muito obrigado pela sua confiança, muito obrigado por você estar conosco visitando este canal da Primeira Igreja. Se você está visitando e não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, libere todas as notificações. Até a próxima, se Deus quiser. Ou com o estudo de Eclesiastes, que vamos para o capítulo 6, ou com o início do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Grande abraço e até mais.